Bem-vinda, advogada, bem-vindo, advogado. Você que atua no Poder Judiciário, seja no tribunal menor, na comarca do seu município, nos tribunais superiores, enfim, ou você que somente se interessa por isso, que é o poder mais fascinante da nossa república. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Daniel Guerra, sou apresentador do podcast do Projeto Ampla Defesa e hoje recebo aqui a doutora Adriane Lima, uma santista radicada aqui em São Paulo, que atua numa área, digamos, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aqui, mas muito importante na resolução de conflitos e principalmente para evitar conflitos. Seja bem-vinda, doutora Adriane. Obrigada, tudo bom? A gente vai falar começar falando um pouquinho sobre advocacia preventiva. O que é isso? Então, a advocacia preventiva, ela nasce como se fosse hoje uma prevenção. A gente normalmente não temos que fazer exames médicos para prevenir qualquer doença. No direito também temos a mesma coisa. Nós prevenimos, fazemos processos, condutas éticas dentro da lei, nas empresas que eu presto assessoria, para que não vire processos. Fizemos processos sucintos, procedimentos sucintos, estilo um compliance, como se fosse um compliance hoje. Atuo muito na área trabalhista, empresarial, planejamento previdenciário e nós unimos todas as técnicas para que o empresário ele não sofra crise na sua empresa. Perfeito. E aí essa prevenção, ela envolve que áreas assim? Na realidade, ela é um todo em geral. Nós trabalhamos fiscais, trabalhistas e previdenciários. Um exemplo na trabalhista. Na área trabalhista, vamos olhar dentro do teu RH, como é que está a conduta do teu RH, se tem algum erro, se estão sendo recolhidos impostos, se está sendo certidões, todas retiradas estão em dias, se os procedimentos que foram contratados, eles estão sendo executados, e isso vai a todo. O funcionário está com cargo na carteira de trabalho, de repente ele tem uma duplicidade, nós não adequamos, orientamos o empresário para que faça tudo e o quanto antes, numa possível desligamento desse funcionário, ele não caia numa ação trabalhista. E isso também acontece em contratos, você dá uma analisada em contratos em gerais, vamos ver se o que foi pactuado num contrato, se ele realmente o que está sendo executado está da mesma forma. Porque muitas vezes está escrito uma coisa na cláusula e o teu corpo de gestão da empresa está fazendo totalmente diferente. Você tem uma conduta, se não pagar até aquela data é um valor, após todo mundo sabe que tem uma multa e porventura a tua equipe acaba colocando um vencimento após. Tem cláusulas impeditivas de vários litígios e de repente vocês estão fazendo alguma coisa errada. Então fazemos a prevenção em impostos. Vamos ver se o que você está faturando realmente é o que você está recolhendo, se está tudo ok, se as guias estão recolhidas em códigos certos, valores certos. É basicamente um panorama dentro da empresa para que fique tudo a contento. Bacana. E agora uma dúvida de caráter pessoal. Sim. Falando isso tudo, doutor, e aí eu pensei, a advocacia preventiva, ela só existe para grandes empresas? Não. Ou somente para pessoa jurídica? Como é que funciona isso? Não, a advocacia preventiva ela serve para qualquer CPF, qualquer CNPJ. Você nasceu primeiro no CPF, no nascimento. Quando você recebe a sua certidão de nascimento, os pais, olhem, e eu vou te falar que é um caso até engraçado. Eu passei isso na pele, porque quando eu recebi a certidão de nascimento da minha filha, eu olhei para o meu marido e falei assim para ele, está errado o meu nome na certidão. Aí eu liguei o cartório e falou assim, como doutor? Eu falei assim, então meu nome vocês colocaram errado, colocaram Adriana, meu nome é Adriane. Na hora pediram para devolver a certidão e eu sou um caso prático disso. Então do CPF coincide por isso, uma emissão de um documento que saia com uma letra errada, que pode acontecer, idade, letra, número, você pode pedir para que faça essa correção, que é o correto, de imediato após a emissão. Um CNPJ, o que você tem que fazer dentro do teu KNAI, você tem que ver quais são os atos que você tem que fazer naquela empresa e daí você começa a fazer os protocolos. Eu tenho que, nessa empresa, com esse CNPJ, para essa prestação de serviço, eu tenho que fazer essas condutas aqui que são viáveis e assim a gente vai constituindo a solidez da empresa. Perfeito. Essa experiência, né, ao longo de um bom tempo já de advocacia e trajetória nos traz autoridade, né? Disso tudo saíram 2 livros, eu queria que você falasse sobre eles. Empreendedor Vigilante, sim, e aí já entrando na área da gestão, enfim. Sim. E
empresa à prova de crise. Correto. Fala um pouquinho de cada um para mim, doutora Adriane. Então, empresa à prova de crise, ele nasceu de um projeto onde uma experiência de 27 anos de formada que eu tenho. O Empresa à Prova de Crise, ele é anterior ao Empreendedor Vigilante? O primeiro foi Empresa à Prova de Crise. Eles foram quase que na sequência um do outro. O primeiro foi Empresa à Prova de Crise e esse livro eu escrevi com uma rotina do que o empresário pode fazer, um manual de procedimentos do que ele deve fazer para que a sua empresa não entre em crise. O que ele deve, pelo menos eu não tenho conhecimento de nada, o que eu preciso ter? Uma boa gestão e um bom contador, parte desse princípio. E aí você vai olhando, lá no livro decorre várias situações que tiveram, vários exemplos, várias alertas do que você pode fazer numa empresa. E lá eu comento várias experiências, várias insights para que o empresário se atente se de repente ele não tem o conhecimento, se o gestor dele está fazendo a forma certa, se o contador dele está entrando da forma correta e principalmente se ele está se adequando aos procedimentos que estão sendo impostos para ele. Porque muitas vezes o empresário recebe algumas orientações e ele, achando que é o dono da empresa, não quer executar. E quando gera um processo, não que isso vá incidir, o pessoal fala muito blindagem, né? Mas a blindagem em si é até de um carro blindado com fuzil, não existe a blindagem. A mesma coisa a empresa. Nós fazemos procedimentos para que não vire uma crise. Mas se você não fizer tudo correto, a crise vem. O que seria a crise? Se você tiver pelo menos ao ano 5, 6 reclamações trabalhistas de peso, você já quebra uma empresa. Se você ficar devendo um imposto pelo menos um ano, você vai quebrar a empresa. Se você deixar de pagar um fornecedor, 2, 3, você vai quebrar a sua empresa porque ninguém vai te fornecer mais nada. Então são situações que você tem que olhar. Aí com base nesse, eu achei que ficou um pouco técnico, eu passei para o empreendedor vigilante. Que é uma linguagem mais didática. A linguagem mais para o empreendedor, realmente. Poxa, eu quero constituir, hoje a gente fala muito em empreendedorismo, né? Eu quero abrir uma empresa. Mas você tem que saber o mínimo que você tem que fazer para abrir uma empresa, né? Então, de onde eu começo, como é que eu faço, o que acontece? E é nessa vertente que eu acabei indo uma linguagem mais, não técnica, uma linguagem mais casual. E então, aí eu acabei mesclando essas duas situações. E diante dessa experiência sólida, acumulada, onde você vê que o empresário mais erra? Tem alguma área que você percebe mais, parece que o pessoal derrapa mais aqui, não sei, gestão fiscal, contábil? Existem duas áreas que elas são preponderantes, assim, elas correm quase lado a lado. A trabalhista, porque ninguém quer registrar e ninguém quer pagar todas as verbas e quando a pessoa demite também não quer pagar. E a sonegação de imposto. Eu quero emitir nota, mas um dia eu acerto com o fisco. Porque nós moramos no Brasil e o Brasil pode tudo. Só que com isso você pode uma multa dessa recorrente. Você primeiro tem a multa administrativa, depois tem a multa dos impostos mesmo em atraso. Você não consegue nem dar continuidade nem fechar uma empresa. Dependendo do tipo de serviço, você tem que ter uma CND, uma certidão negativa. Você não consegue emitir essa certidão e daí você para a sua vida. Você não consegue mais encerrar uma empresa porque você não tem dinheiro para fazer isso. E aí, quer dizer, vira uma bola de neve. Essas duas áreas são as mais problemáticas. Doutora Adriane, queria que você olhasse para essa câmera, mandasse um recado principalmente para o estudante de Direito, mas também para o advogado início de carreira, que ainda não vê na advocacia preventiva uma área rentável ou um campo fértil. Que recado que você daria para esse advogado, para essa advogada? Olha, eu acho que vocês têm que se atentar primeiro na prevenção. Fazendo uma boa prevenção, a defesa, caso haja uma judicialização, a defesa ela é bem mais eficaz. De que adianta você não ter uma prevenção e você chegar no judiciário de mãos atadas? Você vai não ter tanto sucesso nesse processo e você nem pode ter o agrado do seu cliente que lhe contratou para isso, seja ele ou pessoa jurídica ou pessoa física. Então, eu acredito que o mínimo de prevenção ela é necessária para a continuidade de um CPF ou de um CNPJ. Doutora Adriane, eu quero te agradecer por essa aula aqui. Como eu te disse, quando a gente começou a conversar, no Ampla Defesa, em que pese ser um projeto ainda novo, recente, a gente não tinha falado ainda de advocacia preventiva. Então, assim, eu acho que agradeço primeiro, porque falar sobre isso é novo para mim e tenho certeza que é novo para muita gente que né? E foi bom, você passou seu recado de que precisa de mão de obra também, né? A gente falava pouco com
uma doutora aqui que ela é advogada previdenciarista militar. Então, assim, é o nicho do nicho, né? Então, muito obrigado, eu te agradeço. Não, eu que agradeço o convite, muito obrigada. E, na realidade, isso não significa só prevenção. Por muito tempo, eu fui da área contenciosa. Depois que eu vi a necessidade para prevenir, e aí eu falei, por que não fazer as duas coisas? Mas hoje o meu carro-chefe é prevenção, com certeza. Mas eu te agradeço toda a atenção, então de parabéns pelo podcast, viu? Imagina, a recíproca é verdadeira. Obrigado para você que ficou até aqui com a gente. Mais um episódio do Ampla Defesa. Compartilhe, curta, comente, manda para quem você quiser mandar. Vamos ajudar o algoritmo a distribuir a gente aí com qualidade e quantidade também. @Projeto Ampla Defesa, no YouTube, no Instagram, no Spotify, estamos em todas essas redes. Conto com vocês. Tchau, tchau, até a próxima.